Vamos abrir em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, continuando o nosso estudo e a nossa reflexão na carta aos Romanos. Já estamos chegando ao final. E a gente já está nos capítulos, que são os capítulos de ações práticas, que Paulo começa a trazer aqui para a vida da igreja. Romanos capítulo 15, do verso 1 até o verso 13. Eu vou ler, a minha tradução é a NAA. Diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, da consolação, lhe conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós pedimos para que o Senhor aplique a leitura da Tua Palavra, Senhor, e a meditação da Tua Palavra aos nossos corações. Que o Senhor aplique isso na vida da Tua igreja, Senhor. Possamos sair daqui com uma mente renovada e que possamos sair daqui, Senhor, reflexivos a respeito da harmonia completa que a Tua igreja tem em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, tem criança aí? Tem? Tem criança. Ah, tá. Pensei que estava todo mundo já sonolento já. Algumas perguntas para vocês, crianças, para vocês prestarem atenção antes de vocês começarem a pintar. Quem que gosta de brincar aí com amiguinhos? Boa, é bom, é legal, né? Brincar junto. E quando tem algum amiguinho que tem alguma dificuldade, por exemplo, tem amigos de vocês que não sabem amarrar o tênis, né? Vocês gostam de ajudar? Vocês ajudam eles? E quando vocês precisam ser ajudados, vocês também deixam vocês serem ajudados? Ou vocês, não gosto, eu gosto de ficar assim, sozinho no meu canto? Todo mundo gosta de ajudar e ser ajudado. Muito bom, muito bom. E é isso que o texto de Romanos 15 está falando. A Bíblia fala que Jesus quer que a gente viva juntos, que a gente consiga ajudar uns aos outros e que a gente consiga acolher uns aos outros. E tem uma história, que é essa história aí que vocês vão pintar, que é do elefante e do coelho, né? E eu vou contar essa história rapidamente para vocês aqui, que é o seguinte: era uma vez um elefante e um coelho, eles eram grandes amigos, e eles decidiram andar junto no lago, né? E o elefante ele é pequeno ou ele é grande?
grande, né? Forte, pesado, né? E o coelho, ele é rápido ou devagar? Rápido, verdade. Então você tinha um elefante que é grande, forte, e você tem um coelho que ele é rápido, mas ele tinha medo de pular poças de lamas grandes. Ele tinha esse medo, né? É mais rápido, isso aí. E aí, no caminho que eles estavam andando, tinha uma poça gigante de lama. E aí o elefante, né, por facilmente atravessar, ele atravessou lá a poça de lama, porque ele só deu um passão, acabou. Mas o coelho, ele ficou com medo, ele não conseguiu passar a poça de lama. E aí o que o elefante fez? O elefante, ele não riu do coelho, ele não desprezou o coelho e nem saiu na frente do coelho. Ele simplesmente voltou e falou assim: vem aqui, coelhinho, sobe na minha pata aqui ou na minha tromba que eu te ajudo. E aí juntos eles atravessaram essa poça grande de lama. E sabe o que aconteceu? Quando chegaram lá do outro lado, o coelho também ajudou o elefante a procurar um caminho que não fosse ele ficar preso numa grande bola de lama também. Então um ajudou o outro nesse caminho. Ou seja, o que a gente está aprendendo com essa lição aqui? Que na nossa caminhada a gente vai ter amigos, e é importante que esses amigos nos ajudem a chegar mais próximo de Cristo e que nós ajudemos também esses amigos a chegarem mais próximo de Cristo. Agora vocês podem pintar aí o desenho do elefante e do coelhinho. Bom, passando aqui para os adultos, não tem elefante, não tem coelho, mas a moral é um pouco parecida com o que as crianças ouviram aqui, tá? Bom, antes de mergulhar no texto propriamente dito, eu queria só fazer uma recapitulação do que a gente aprendeu até o momento e trazer um pouco mais de contexto para a gente entrar aqui no capítulo 15, que é praticamente o ápice da praticidade ou da nossa prática cristã numa vida comunitária, tá? Bom, a gente começou a ler Romanos aqui, a gente sabe que a carta aos Romanos é praticamente um tratado teológico aqui de Paulo à igreja de Roma, né? Paulo, ele tinha como objetivo ir para a Espanha, né? Mas antes de passar para a Espanha, de ir até a Espanha, ele precisava passar por Roma. E aí, ele escreve essa carta a Roma, né? Se apresentando como apóstolo e ministro de Cristo, e também trazendo teologia, ou seja, evangelho. Qual que era o evangelho que Paulo pregava? E ele escreve essa carta à igreja de Roma justamente para que eles pudessem conhecer a Paulo, saber do evangelho que Paulo cria, reforçar inclusive a fé dos irmãos ali, porque ele sabia que existiam muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e muitos gregos e romanos também ali na igreja de Roma que também haviam se convertido ao cristianismo. Então Paulo, ele se apresenta o evangelho, né? Ele diz inclusive no capítulo 1 e também aqui no capítulo 15 que ele tem muita vontade de visitar os romanos, a igreja de Roma, e de lá partir para a Espanha. Então ele procurava até encontrar subsídios financeiros ali para que ele pudesse ir para a igreja, para pregar o evangelho na Espanha, né? E aí Paulo, ele faz aqui praticamente uma carta que é um tratado teológico. Ele começa ali do capítulo 1 até o capítulo 3, falar sobre a universalidade do pecado. Depois em diante ele vai entrar que a fé ou a salvação, ela não vem pelas obras da lei, mas sim pela justificação pela fé. Depois ele fala sobre a vida no Espírito, uma vez que você encontra paz para com Deus em Cristo Jesus, você tem uma vida prática no Espírito Santo e caminha em santidade. A partir daí, Paulo já começa a entrar um pouco qual que era o plano de Deus para o povo de Israel então, né, nos capítulos 9, 10 e 11, e nos últimos capítulos da carta ele vai falar sobre a prática cristã, né? Como é que então um cristão realiza um culto, como é que então um cristão vive em comunidade, como é que um cristão tem a sua vida no dia a dia, né? E aí, no capítulo 14,
ele entra num tema um tanto quanto delicado, porque ele vai falar sobre liberdade cristã e a harmonia da igreja. Por quê? Lá, como eu falei, nós tínhamos dois grupos que Paulo fala aqui. Aqueles que eram os fortes na fé e aqueles que eram os fracos ou débeis na fé, né? E por que Paulo está separando esses dois grupos, né, de fortes e fracos? Especificamente porque ali havia um problema de distinção de comida, bebida, alimentos, né, em geral, e também de guarda de algumas datas especiais. Então, existiam alguns grupos daquela igreja que não comiam e não bebiam certos alimentos, porque eles acreditavam que se eles fizessem isso, eles estariam em pecado ou indo contra a lei de Deus, e eles também guardavam alguns dias ou não faziam certas práticas em alguns dias, porque se eles fizessem, eles também estavam pensando que eles estariam em pecado. No entanto, a gente tinha um outro grupo que pensava que, qualquer alimento, bebida, enfim, tudo é do Senhor, tudo é puro. Uma vez que Cristo veio, nós temos liberdade para comer e beber o que a gente quiser, né? E ao mesmo tempo, a gente tem liberdade para usufruir de todos os dias, não existe um dia mais santo do que o outro. Então, você tinha essa confusão ou uma pequena rixa ali, rivalidade dentro da igreja. E aí Paulo vai instituir aqueles que têm um certo escrúpulo por determinada comida e bebida e dias, como pessoas do grupo fraco, e aqueles que não têm essa distinção, que encaram isso como liberdade, como pessoas do grupo forte da fé. Obviamente que Paulo aqui ele não deixa claro quem são os fortes nem são os fracos, não é o objetivo de Paulo aqui, mas eu imagino que na grande maioria os judeus, principalmente aqueles que eram ortodoxos, eles estavam enfrentando essa dificuldade. Afinal de contas, eles cresceram numa cultura onde eles não podiam comer determinadas coisas, né? Se pegar uma costelinha de porco e dar para o judeu, ele não vai querer comer, né? Eles guardavam certas datas, calendários religiosos especiais, né? Então eles tinham essa dificuldade, enquanto os gregos e os romanos às vezes não tinham essa dificuldade. Mas o fato é que no capítulo 14, Paulo ele vai tratar sobre essa questão, né? E ele vai começar a falar sobre como a igreja deve lidar, né, para que haja harmonia em questões secundárias. O que são questões secundárias? Aquilo que não é a centralidade do evangelho. Paulo, até o momento, ele escreveu sobre a centralidade do evangelho. O que é a centralidade do evangelho? Olha, primeiro, Cristo veio à terra, ele morreu pelos nossos pecados, ele viveu uma vida santa, né? Ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus. Todo aquele que nele crê será salvo. Isso é centralidade, isso é inegociável. É inegociável. Então um judeu que pensava, se eu seguir a lei de Moisés eu serei salvo. Não será salvo. Você só será salvo se você crer em Cristo Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A mesma coisa para o grego e para o romano. Olha, você precisa crer em Cristo. Vós, gentios, foram chamados para crer em Cristo. Se vocês não crerem em Cristo, tão somente estarão distantes da reconciliação para com Deus. Isso é centralidade. Então, Paulo ele passa ali praticamente 10 capítulos, 11 capítulos falando daquilo que é o cerne do Evangelho. E agora ele vai falar sobre aquilo que é secundário, às vezes aquilo que a Bíblia não fala, não responde. Será que essas coisas, elas precisam causar divisão na harmonia e no relacionamento dos cristãos? Será que essas coisas, elas de fato nos distanciam de Deus, né? Então aí é que Paulo começa a falar com a igreja e falar algumas coisas, principalmente no capítulo 14, ele fala sobre acolhimento. Olha, acerca dessas questões secundárias, vós fortes, acolham os fracos. Vós fracos, não julguem os fortes pelo fato de estarem comendo uma carne de porco. Vós fortes, não desprezem o fraco.
porque ele não come. Não fique pensando, que tolinho, poderia estar aqui comigo, tomando um vinho e não está usufruindo da sua liberdade. Aí você vai lá e despreza o fraco. Não, Paulo ele começa a exortar a igreja, a falar sobre como eles devem se tratar em questões secundárias. Se você é forte, você acolhe o seu irmão. Se você é fraco, você não julga o seu irmão, muito pelo contrário. Você deixa que o seu irmão o edifique. Então, Paulo ele fala, olha, a liberdade de Cristo, ela foi conquistada com alto preço, mas ela é limitada pelo amor. Se o forte entender que ele deve deixar de lado aquela comida e aquela bebida, por amor ao fraco, que assim o faça. Que assim o faça. Ao mesmo tempo que o fraco não deve ficar preso somente à tua própria consciência, mas buscar nos escritos que já foram revelados para que ele amadureça na fé. Então, Paulo ele está tentando trazer uma conciliação no corpo de Cristo, na igreja, aplicando o evangelho, aplicando a figura de Cristo a, de fato, o relacionamento que se deve ter. E aqui 3 pontos que são necessários para a gente poder pensar quando Paulo exorta a igreja. O primeiro ponto é que toda a ética cristã, todo o comportamento cristão, ele é baseado na figura de quem? De Cristo. Primeiramente de Cristo. Todo comportamento cristão e ética cristã, normativa cristã, ele é baseado na figura de Cristo. Cristo é o suprassumo da referência. Como é que Cristo age? Como é que Cristo pensa? Como é que Cristo ele se relaciona? A partir daí eu tenho o norte. Segundo ponto, toda ética e comportamento cristão, ele tem um aspecto de humildade. Ninguém pode ser arrogante. Cristo não foi arrogante, Cristo foi humilde. Então, a gente tem que ter um aspecto de humildade. E terceiro ponto é que quando a gente olha uma exortação, a gente tem que pensar que Deus, ele está construindo um povo. Ele está edificando um povo. Inclusive foi até a minha fala no domingo passado na abertura do culto. Deus não está fazendo apenas uma história para mim, um novo tempo para mim. Ele está, mais do que isso, construindo um povo. E por fazer parte daquele povo, eu tenho características daquela nação que Deus está elevando. É algo que a gente está estudando, inclusive na Escola Bíblica Dominical, no Sermão do Monte. Então, a exortação ela passa por esses 3 pontos, que é Cristo como suprassumo, da referência à nossa humildade e saber que Deus está construindo o povo e nós fazemos parte desse povo. Por isso a gente precisa entender como é que este povo anda, como é que este povo se comporta, como é que essa nação se relaciona uns com os outros, certo? Bom, dito isso, essa abertura aqui, vamos mergulhar o texto, falar um pouquinho aqui de como Paulo começa então a trazer do capítulo 14 agora o capítulo 15 algumas coisas práticas também, sem desprezar aquilo que já foi dito. Então, verso 1, eu quero que vocês acompanhem comigo. Verso 1 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades do fraco e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Um ponto aqui, toda vez que a gente para ler esse primeiro verso e olha assim, Paulo se colocando no grupo dos fortes, Paulo ele fala, olha, nós que somos fortes. Paulo ele está se colocando no grupo dos fortes. Eu sou forte. Pode ser que você seja um forte na fé. Pode ser que você faça parte dos que são mais débeis na fé. E aqui novamente, qual que é a distinção desse grupo? Aqueles que têm dificuldades com comida, alimentação e datas especiais, e aqueles que não têm dificuldade com isso, que sabem lidar com isso e sabem usufruir da sua liberdade em Cristo Jesus.
Mas um ponto importante é, Paulo ele vai falar o seguinte, olha, nós que somos fortes, eu sou forte. A primeira leitura, a gente pode olhar e falar assim, cara, eu faço parte desse grupo, eu sou forte, bebo de tudo, Gi, não tem problema nenhum, como de tudo, para mim não existe distinção, eu sou forte. Aí você se orgulha, né? Pô, Paulo é do meu grupo. Que é isso? Paulo é do meu grupo, né? Paulo está se colocando a favor de mim. Às vezes a gente pode olhar com essa conotação, interpretar com essa conotação de arrogância. Mas se você olha, já logo nas primeiras palavras ele diz, olha, nós que somos fortes, temos de suportar. E essa palavra aqui, no grego, que significa bastos, ela fala de suporte, mas não é um suporte de tipo, nossa, eu tenho que suportar a Roberta. Ela não consegue comer balinha de Cosme e Damião, e aí eu tenho que suportar ela, né? Não é esse cenário. Paulo está trazendo uma palavra que significa de suportar, de carregar nos ombros. Ou seja, meu amigo, você se considera forte? Opa, sim, todo o seu grupo, Paulão. Maravilha, você vai ter que trabalhar. Porque aquele que é forte, ele precisa carregar aqueles que são fracos. Ele precisa se doar. Ele precisa acolher. Ele precisa abraçar. Ou seja, você se julga forte, você tem responsabilidades. É isso que Paulo já quer começar iniciando, dando uma no peito dos fortes. Você se julga forte? Então trabalhe para a edificação da igreja. Suporte aquele que é fraco. Carregue aquele que é débil na fé. Acolha aquele que é mais fraco. Não despreze. E ele diz, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então ele já, se num primeiro momento você pensa, faço parte do grupo dos fortes, estou bem na fita. Aí você fala, agora Paulo já está dizendo o seguinte, cara, você tem responsabilidades, você não deve agradar a si mesmo. A sua liberdade não é para agradar a si mesmo, mas a sua liberdade, ela deve ser usada para acolher e carregar aqueles que são mais fracos. Entenda, isso é o aspecto da liberdade que você precisa encarar no seu dia a dia. Se você é forte, então acolha o seu irmão. E aí ele continua no verso 2, ele fala assim, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. E aqui a gente precisa entender que essa linguagem que Paulo usa de agradar ao próximo não é a mesma linguagem que Paulo fala lá em Gálatas, quando ele fala assim, olha, não fiquem preocupados em agradar aos homens, mas a Deus, né? Aqui o agradar ao próximo significa de abraçar o próximo, significa de acolher o próximo. Esse é o significado. Então assim, portanto, cada um de nós agrade ao próximo para que é bom para a edificação, ou seja, acolha, apoie para o que é bom na edificação. Ou seja, o forte e o fraco, porque agora ele não está falando mais do grupo. Ele fala assim, portanto, cada um de nós. Ele deixa o forte e agora ele fala nós. Ou seja, ele está falando do forte e do fraco. Não é mais só para aquele grupo do forte, mas é todo mundo ali. Cada um de nós, fortes e fracos, devemos buscar agradar uns aos outros para a edificação da igreja. Então, agora Paulo ele já começa a tratar de uma forma mais uníssona.
né? E é importante aqui porque ele já traz esse conceito de edificação, ou seja, a minha intencionalidade para com o meu irmão é num pensamento de que Deus está construindo um povo. Então, todas as minhas ações é para construção, para edificação e não para destruição. Porque se eu faço o que é o contrário à edificação, logo eu não faço parte daquele povo. Então, é importante, nós não devemos agradar a nós mesmos, mas nós devemos agradar uns aos outros, no sentido de apoiar uns aos outros a crescer em santidade e em espiritualidade, porque Deus está edificando a sua igreja. Verso 3, e aqui ele traz a figura de Cristo, que é aquilo que eu te falei. Toda vez que a gente olha uma exortação, Paulo ele vai trazer a figura de Cristo para ser o exemplo. Não é que Paulo tirou isso do bolso, uma ideia que veio à cabeça dele, não. Ele olha para a figura de Cristo e ele traz Cristo para o cerne da discussão. E aí ele fala, porque também Cristo, no verso 3, não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. E como Jesus é o padrão aqui, Paulo ele vai usar a referência de Salmo 69, 9, trazendo isso, né? Os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Ou seja, nem mesmo Cristo, que poderia muito bem querer agradar a si mesmo, ele é o Deus encarnado. Não. Ele simplesmente negou-se a si mesmo e quis agradar o seu próximo. Ele quis ter uma ação onde ele fosse edificar um povo, onde ele fosse construir um povo. Porque na cabeça de Jesus Cristo, o que importava era a vontade do Pai. Assim foi a oração dele no Getsemane. Não faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Essa era a cabeça de Cristo. Eu não estou agradando a mim mesmo, mas eu estou procurando agradar o meu próximo. Eu estou procurando abraçar o meu próximo. E se necessário for, e foi o que aconteceu com Cristo, inclusive levar as injúrias, os insultos deles sobre mim. Essa é a postura de Cristo. Ou seja, se essa é a postura de Cristo, assim deve ser a postura também da igreja do Senhor. E aí ele continua no verso 4, né? Ele fala o seguinte: pois tudo o que nos foi passado, ou que foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Um ponto importantíssimo aqui, e que Paulo já começa a trazer, é o seguinte: todo o nosso comportamento, toda a nossa norma ética, né, como é que a gente se relaciona, a gente primeiro precisa de Cristo como figura máxima, mas ao mesmo tempo, como é que a gente aprende de fato o que é ser cristão na prática? E aí Paulo ele traz tudo o que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, se você é forte, você aprendeu a ser forte na fé por causa do ensino da palavra de Deus. E se você é fraco na fé, você precisa recorrer à palavra de Deus para se fortalecer. Nada do que foi escrito ele deve ser desprezado, muito pelo contrário. O povo, a igreja de Deus, ela é fortalecida pelo ensino da palavra.
né? E aqui é um ponto da onde vem, inclusive, o sola escritura, que é um dos pontos da reforma. Somente a palavra, somente a palavra, somente a palavra pode te capacitar a andar de acordo com o que Cristo te pede. Por isso que Paulo fala, pois tudo que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo traz essas 3 palavras aqui, paciência, consolação e esperança. Paciência, para a gente aprender a suportar uns aos outros e as debilidades uns dos outros. A consolação, para que a gente consiga, ao mesmo tempo que a gente suporta, consolar aqueles. Primeiro você acolhe aquele que é fraco na fé, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de lado, você precisa ensiná-lo, como se estivesse consolando, não é? Quando você pega alguém, por exemplo, enlutado, alguém que perdeu um ente querido, você já chega falando alguma coisa para ele? Ou simplesmente você abraça? Você primeiro abraça, você acolhe, você espera aquele sentimento de luto sair. Depois o que você começa a falar? Palavras para o confortar, para fortalecer. É nesse mesmo sentido. E por último ele traz uma palavra de esperança. Porque o que é que une toda a igreja de Cristo? A esperança de que um dia nós veremos nosso Senhor ressurreto, e Ele há de nos libertar deste corpo e nos glorificar, e teremos então novos céus e nova terra. A esperança nos une. Verso 5, ele começa uma oração, ele fala o seguinte, no verso 5 e no verso 6, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele diz, olha, tudo que nos foi ensinado é para que a gente tenha paciência, consolação e esperança. E em seguida, Paulo ora por aquela igreja. E ele fala, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Esse é um ponto importante, porque nós aprendemos através da palavra de Deus, e nós buscamos ao Senhor através da palavra de Deus, mas quem é que nos concede as virtudes que nos ajudam a caminhar uns com os outros? Deus. Então a gente tem que ter essa humildade, né, de ser ensinado pelo escrito, pelas escrituras, mas isso não fica só no intelecto. Eu preciso me ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, eu aprendi sobre o que é paciência, eu aprendi sobre o que é consolação, eu aprendi sobre o que é esperança, mas eu preciso do Teu Espírito para sentir, para viver estas coisas, porque sem o Senhor eu não consigo. E aí, Paulo, ele traz isso à memória, e ele faz essa oração para que os romanos tenham a mesma atitude. Porque é Deus quem nos traz para a igreja, é Deus quem santifica o nosso sentir, é Deus quem muda a nossa maneira de pensar, é o Espírito Santo. Se você está aqui hoje, inclusive, não é simplesmente porque você pensou, hoje eu acordei bem, vou para a igreja, me planejei aqui, vai ter festinha do Noah, bolo, tal. Antes de mais nada, Deus na eternidade já tinha programado isso para você e você viria. Deus é quem colocou esse sentimento no seu coração. Deus é quem mudou a tua mentalidade e criou uma predisposição em você para querer estar aqui hoje. E é por isso que Paulo ele fala, olha, vocês vão ser ensináveis através das Escrituras. Mas
a predisposição do coração de vocês vem através da oração para com Deus. A gente aprende, mas a gente precisa buscar ao Senhor para que a nossa disposição mude. No verso 6, ele traz uma alusão de coral, que é muito bonito. Ele fala assim: para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está trazendo, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus sentiu por vocês. E quando vocês tiverem esse mesmo sentimento, vocês serão como um coro, como um coral perfeito, que glorifica a Deus a uma só voz. Isso, meus irmãos, é a harmonia completa. Quem é do meio musical vai entender que num coral, por exemplo, você tem vários timbres diferentes de voz. Mas quando você ouve o coro, você nem percebe. Principalmente se ele estiver numa harmonia. Você ouve, parece que é uma só voz, com várias tonalidades ali, timbres, diferentes efeitos, mas que ao mesmo tempo ele ressoa como algo único. E você consegue identificar exatamente o que aquele coral está cantando. Assim é a igreja. Assim é a igreja. Não, o fato de nós nos dispormos uns para com os outros, para que a gente tenha harmonia, não significa que eu vou pensar igual ao Lucélio. Lucélio pode pensar diferente de mim em alguns aspectos secundários relacionados à vida. E que bom que seja assim. Que bom que a igreja não é chata. Imagina todo mundo sendo igual a mim. Putz, cara, só a Ana para me aguentar. Então, que bom que as pessoas são diferentes, que as pessoas pensam diferentes. E é isso que Paulo está falando. Olha, nós somos como um coro, timbres diferentes. Imagina um coral que só tem baixo, que só tem tenor, que só tem soprano. Legal, é bonito. Mas quando você tem um soprano, um contralto, um baixo, tenor, e aí você tem um bom maestro que consegue trazer harmonia entre as vozes, é maravilhoso. É maravilhoso ouvir um coral bem orquestrado, com timbres, tonalidades diferentes. É assim que Paulo está querendo dizer no verso 6, para que vocês unanimemente, ou unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, e ele traz aqui uma chave pastoral. Ele fala no verso 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Novamente aqui, o acolhimento, ele deve preceder o convencimento. Se você precisa edificar, trazer um ensinamento ao seu irmão, primeiro você o acolhe, depois você ensina. É assim que Cristo fez conosco. Primeiro Cristo, por exemplo, você vê em vários casos, mas um exemplo que para mim é muito ilustrativo é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu lá em cima da árvore, vê Cristo passar, Cristo não chega e fala assim, Zaqueu, fica aí mesmo que eu vou começar a pregar para você, cara. É o seguinte, você é um ladrão para começar. Não, o que Cristo faz? Desce. Porque convém que eu coma com você hoje à noite. Eu quero me sentar à mesa com você. Primeiro Cristo acolhe. Primeiro Cristo senta à mesa. Depois Cristo começa a convencê-lo acerca de quem Ele é, acerca de quem Cristo é e acerca do que é o Evangelho. E aí no final Zaqueu sai com a mente assim, totalmente renovada. E qual que é a resposta de Zaqueu? Cara, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou ressarcir todo mundo 4 vezes mais. É assim uns com os outros dentro da igreja. Primeiro o acolho, primeiro o abraço, depois vem o convencimento. Verso 8, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão,
em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Aí Paulo ele já começa a trazer um aspecto agora, uma mensagem mais para os judeus e depois para os gentios, né? E ele começa aqui de maneira genial falando primeiro dos judeus, porque muito possivelmente a maior parte dos judeus aqui seriam aqueles que seriam mais débeis na fé, fracos na fé, teriam uma dificuldade de comer uma carne de porco, de poder fazer, sei lá, imagina, você chama um judeu lá, recém-convertido, fala, cara, vai ter comida e bebida à vontade, mas vai ser num sábado, pela manhã, e a gente vai ter que carregar umas mesas, tá? Cara, não, mas no sábado, não pode ser na quinta, ou no domingo, não, o sábado é o único dia que tem. Aí o judeu, tá bom, vamos lá no sábado. Aí chega lá, um monte de carne de porco para ele comer. Né? Difícil. Mas Paulo aqui, ele está sendo extremamente gentil. E aí ele traz aqui no verso 8, ele fala, olha, primeiro Cristo se revelou a quem? Aos judeus. Pois digo, Cristo foi constituído ministro, e esse ministro aqui é a mesma palavra para diácono, ou seja, para servir. Primeiro Cristo serviu ao povo da circuncisão, aos judeus, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas, ou seja, tudo aquilo que foi prometido foi cumprido em Cristo Jesus, para primeiro servir aos judeus. E depois disso, é que isso se propagou para os gentios. E aí no verso 9 ele fala, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ou seja, ele está querendo trazer novamente harmonia entre os dois. Os judeus receberam primeiro as promessas, e Cristo serviu vocês por causa das promessas feitas lá atrás. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele expandiu também essas promessas para todos os outros povos do mundo. Porque, novamente, Deus está construindo um povo. Deus está edificando um povo. Judeus e gentios. E aí, ele traz aqui alguns versos, né? Que é do verso 9 até o verso 12, ele vai trazer alguns ensinamentos, principalmente da lei, dos profetas e dos escritos de Salmos, para justamente fazer aquele povo entender que Deus já, tanto nos ensinos ali do Pentateuco, com as leis, já estava falando de uma união entre os povos. Fala nos salmos messiânicos e também nos profetas. Então ele traz esses três aspectos da lei, dos salmos e dos profetas, para deixar bem claro que todas as escrituras, todo o aspecto da escritura, ele fala sobre essa união de judeus e gentios. E aí ele diz aqui no verso 10, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda no verso 11, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. E o verso 12, que é Isaías, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Perceba, todos gentios, louvor, alegria, tudo isso já tinha sido dito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos messiânicos. Deus já estava trazendo ao próprio povo escolhido, Israel, dizendo que ele iria expandir o seu povo, dizendo que ele estava construindo um povo para que houvesse uma única voz, um único louvor, que o reino dele é de paz, de alegria e de justiça. E isso se aplica a quem agora? A nós, a igreja do Senhor, a comunidade do Senhor, a Igreja Batista do Buritis, as outras igrejas que estão espalhadas aqui pelo bairro.
É isso que Deus está fazendo. E aí no verso 3, no 13, ele fecha e diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Verso 13, ele fecha com aquilo que ele tinha falado lá no verso 4, que é que Deus nos trouxe o ensino dele para nos ensinar sobre paciência, sobre consolação e sobre esperança. No verso 5 ele pede a Deus paciência e consolação, e agora ele fecha o verso 13 fazendo uma mesma oração pedindo o quê? Esperança. Então Paulo, ele fecha com esperança justamente para dizer: pessoal, nós precisamos ter harmonia, porque o que nos aguarda é muito maior do que comida e bebida, do que dias, datas, assuntos secundários. O que nos aguarda é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, aquele que nos chamou antes mesmo desse mundo ser criado. E é por isso que Deus está construindo um povo, porque vocês fazem parte desse povo. E é este povo que aguarda ansiosamente o dia do Senhor, o dia que Cristo virá. E aí ele fala para que vocês tenham paz e alegria. Bom, a gente vai encerrar até aqui hoje, mas eu queria trazer algumas lições aprendidas e depois alguns aspectos práticos para a nossa vida. Primeira lição: que a gente inclusive já mencionou. Cristo é o padrão do uso da liberdade. Toda vez que você se deparar com uma decisão de utilizar a sua liberdade ou não, olhe para Cristo. Entenda que Ele não agradou a si mesmo. A liberdade cristã, ela existe, mas ela é governada pelo amor e pela missão de edificar uns aos outros. Segunda lição: a Escritura é o eixo formador do povo. Tudo foi escrito para o nosso ensino, para a gente gerar paciência, consolação e esperança. A nossa consciência, muitas vezes, ela pode ser ouvida, mas a gente precisa entender que não é a nossa consciência que gera regra de fé. Caio, eu não consigo, tomar café. Meu pai era mórmon, e aí eu cresci na prática dos mórmons, agora me converti, graças ao Senhor, mas eu não consigo tomar café. Amém, irmão? Ok, tá tudo bem. Continue lendo as Escrituras, continue pedindo sabedoria do Senhor para que Ele possa convencê-lo a respeito disso. Mas, importante, não é porque você não consegue tomar café que o seu irmão não deve tomar café, que o seu irmão está no pecado se ele toma café. Entende? Basicamente é isso. A Escritura é o formador do povo de Deus, não a minha consciência. 3. Deus está edificando um povo para si. Deus, ele está juntando diferentes pessoas, judeus, gentios, fortes e fracos. Um só povo que vai viver em justiça, paz e alegria. Ou seja, se Deus está fazendo isso, nós como igrejas não somos passivos, apenas assistimos o que Deus está fazendo. Não, eu faço parte dessa construção, eu faço parte dessa edificação. Logo, as minhas ações, elas devem ser para edificar, para construir e não para destruir. 4. Acolhimento precede discussão em assuntos secundários, como estava escrito: acolhei-vos como Cristo nos acolheu, no verso 7. Primeiro a mesa, depois a conversa. Primeiro o abraço, depois o esclarecimento. 5.
nem a tirania dos fortes e nem a tirania dos fracos. Os fortes não devem desprezar os mais fracos, e os fracos não devem julgar os mais fortes. A igreja ela não é governada por gostos pessoais, irmãos, mas pela caridade e pelo evangelho. Isso é importantíssimo. Porque, infelizmente, o que tem acontecido é o seguinte: vou para uma comunidade, pô, legal, estou gostando daquela comunidade. E toda vez que, às vezes, conversando com alguém, fala, pô, estou gostando de ir naquela igreja, eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho perigoso. E quando você deixar de gostar, você vai continuar andando? Porque comunhão não se trata de gosto pessoal. Comunhão, novamente, se trata de eu saber que Deus está edificando um povo e eu faço parte daquele povo, e se eu sou forte, eu preciso compartilhar e suportar os mais fracos. E no dia que aquela comunidade estiver contra o seu gosto, por alguma questão secundária, você vai continuar? E infelizmente a nossa cultura é de muito mais de clientes de uma igreja do que daquele que faz parte de um povo a qual Deus está edificando. Ah, aquele louvor é legal, vou ficar aqui. Louvor bom, o cara ministra bem, tal, gostei. Aquele lá não vou não, porque a pregação dele, cara, 40 minutos já falando, não dá, muito tempo, não dá não. Lá eu não vou não, porque lá o pessoal só pode usar calça jeans, e eu gosto de usar short. Então hoje em dia tem igreja para tudo, né? Tem a igreja dos surfistas, a igreja dos tatuados, a igreja dos roqueiros, a igreja do... Por quê? Porque o negócio aqui é segmentar e não unir. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus está juntando pessoas diferentes. Logo, a gente tem que ter como finalidade, a sexta e última lição aprendida aqui, a unidade, ela tem uma finalidade doxológica. Ou seja, a nossa união aqui, ela serve para o quê, gente? Glorificar a Deus, adorar ao Senhor. Por isso que não tem gosto pessoal. Aplicações práticas na minha e na sua vida. Examine a sua liberdade à luz do amor. O que edifica o meu irmão? Será que se eu tomar tal decisão, tal atitude, vai edificar o meu irmão? Ou vai destruir? Ou vai ser uma pedra de tropeço? Segundo, seja suporte e não acusador. Se você faz parte do grupo dos fortes, não acuse, não despreze, seja suporte, ajude. Priorize o povo de Deus nas suas decisões. Novamente, Deus está construindo o povo. E é importante que você se esforce para promover paz e edificação. Quarto, aprenda também a diferença entre chocar e escandalizar. Chocar é diferente de escandalizar. Às vezes, se você for na minha casa, por exemplo, eu não ligo de tomar uma cerveja. Nossa, Caio, você abriu cerveja agora? Ficou chocado, irmão? Desculpa. Tá tudo bem. Mas isso não é escândalo. Escândalo seria se eu te forçasse a tomar aquilo que eu estou tomando. E aí você pecasse por conta da sua consciência. Isso é escândalo. Isso é tropeço. Diferente de chocar. É diferente. Mas óbvio, por exemplo, uma festa comunitária, eu não vou tomar uma bebida alcoólica, porque eu sei que às vezes tem algum irmão que passou dificuldade e não quer, não vou. Eu vou me abster em amor ao meu irmão. Mas, por exemplo,
existem igrejas, principalmente lá em São Paulo, que a ceia tem o vinho e o suco de uva. O vinho, porque o sacramento é com o vinho, não é com suco. O sacramento, a ordenança é com o vinho. Mas existem aqueles que não podem beber bebidas alcoólicas, aí está tudo bem. Agora imagina se essa igreja ligasse e falasse: ai, será que a irmã Gisele vai olhar tomando ali, vai ficar um negócio chato, ela não gosta que... Não. Tá tudo bem, é só não tomar, toma o suco. E aquele que entende a sua liberdade, toma o vinho. Cumpra o sacramento. É isso. Quinto, cultive uma espiritualidade de coral. Importante. Somos uma só voz. Diferentes tons, diferentes timbres, diferentes pensamentos. Deixe a Escritura reformular a sua consciência. Isso é o mais importante de tudo, gente. A Escritura, ela deve reformular a nossa consciência. E ore como Paulo orou. O Deus de perseverança e consolação, Ele precisa nos dar o mesmo sentir de Cristo. Amém? Bom, a minha conclusão é que Deus nos ajude aqui como comunidade a ter uma harmonia completa em Cristo. Nós estamos começando aqui uma caminhada, né? Então, praticamente um pouco mais de um ano, né, Tiagão, que a gente está andando juntos. E é natural que essa igreja ela vá crescendo, vá recebendo pessoas novas de diferentes culturas, de diferentes contextos. E quando a gente receber, a gente precisa entender que a gente deve acolher, a gente deve amar, para depois a gente ensinar, suportar. Que seja esse o nosso sentimento aqui na comunidade da Igreja Batista do Buritis. Sempre de acolhimento, sempre de harmonia. Uma só voz. Somos uma só voz. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui, desses 13 versos que a gente leu. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Pai, Deus da perseverança, consolação e esperança, aplica a Tua palavra ao nosso coração, dá-nos o mesmo sentir, segundo Cristo Jesus. Ensina-nos a usar a liberdade para edificar, a transformar a nossa consciência pela Escritura e acolher como nós fomos acolhidos. Enche-nos de todo gozo e paz no crer, para abundarmos em esperança no poder do Espírito Santo. E faz da nossa igreja um coral que canta como um só povo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.